que talvez não sei se é mesmo o combate ao crime organizado a prioridade em nosso país. Vamos ao próximo tema. A regulação das redes sociais voltou à tona no Supremo Tribunal Federal. Desta vez, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a limitação das Big Techs do Brasil. Segundo ele, as plataformas devem se submeter às leis do país. E se não cumprir ordens judiciais, devem ser multadas e até bloqueadas. Eu quero começar com o Diogo da Luz para citar uma das leis mais importantes do país, a Constituição. Ela proíbe a censura prévia. Eu queria ouvi-lo, qual o seu comentário a respeito? Passa tempo, vai e volta essa discussão e não sai do lugar. E sempre querem, no fundo, é regular aquilo que a gente escreve nas redes sociais. Por quê? Já tem regramento para isso. É a mesma regra que vale para o que se escreve no jornal, no caderno, no livro, se fala na televisão, em qualquer lugar. O que está faltando nas redes sociais é fazer valer a lei. A expressão é livre, sem nenhum tipo de restrição. Vedado o anonimato. O que falta é combater o anonimato. O problema está quando as pessoas se manifestam e não precisam dar o seu CPF, não precisam dizer quem é que está se manifestando. E quando as redes repostam justamente essas publicações anônimas, dizendo que elas não sabem de quem são e não tem nada o que fazer. Se a rede republica alguma coisa colocado por um anônimo, ela assume para si a responsabilidade. A lei já diz isso. Então, basta que sejam todas as pessoas para acessarem uma rede social precisam ter um CNPJ ou um CPF. Estão lá identificadas. Se cometerem crime, é fácil achar o endereço delas e processá-las e, se for necessário, colocá-las na cadeia. Nada mais, nenhuma outra regulação cabe nas redes sociais. Perfeito. Acho que se pudesse sintetizar, acho que o seu pensamento, na minha opinião, foi perfeito, assertivo e completo. Ou seja, não tem censura prévia. Cada um fala aquilo que quer. Se cometer algum crime, vai ser responsabilizado. Os crimes contra a honra estão aí. Calúnia, injúria e difamação. Eu posso falar aqui? Desde, senhor Cari. Então, eu concordo com o Diogo. Eu acho que essa discussão, assim, ela já está tomando um tempo longo demais. Eu acho que ela não está sendo feita da forma correta. Mas eu acho que eu discordo em alguns pontos. Assim, eu acho que a gente faz essa discussão como se aqui no Brasil, a partir do momento que tu identifica injúria, calúnia ou difamação, essa pessoa vai ser responsabilizada. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente não tem delimitado nem o que são fake news. Então, eu acho que a discussão ela tem que ser muito mais ampla. As pessoas não podem, mesmo com o CPF ou um CNPJ, elas não podem falar tudo o que elas pensam, porque, de novo, assim, essa é a minha opinião, eu acredito que existe uma diferença muito grande entre discurso do ódio e liberdade de expressão. A gente não pode entender que tudo pode ser dito. Acho que alguns assuntos, eles não podem ser levados para frente. Esses dias eu estava até conversando com alguns jornalistas sobre isso e eles me falaram, olha, só quem não sofreu racismo ou algum outro tipo de crime para não entender o que são essas ofensas. Então, eu acho assim, aqui no Brasil, durante o período eleitoral, a gente não tem... vamos punir fake news durante as eleições. Não vão, porque a gente não tem nem delimitado o que são fake news. As pessoas, o que está acontecendo aqui é que as pessoas elas estão extrapolando a linha da liberdade de expressão e estão utilizando o discurso do ódio. Eu acho que essa discussão sobre as redes sociais, ela tem que acontecer, mas ela tem que ser muito mais ampla e ela não pode ser feita a toque de caixa como está querendo o Congresso Nacional, que quer discutir isso em 15 dias para servir para a plataforma de político. Então, acho que o papo todo em torno dessa regulamentação está todo errado. Eu acho, assim, de novo, a discussão tem que ser feita, mas eu acho que a forma como ela vai ser conduzida aqui no Brasil vai ser um perigo para todo mundo. Guilherme Mendes. Não, a Deise está perfeita. Muitas vezes você não comete o crime de calúnia, injúria e nem difamação, mas presta o serviço da desinformação, que é o grande mal do mundo. Se eu ficar num canal de internet, na minha rede social, ou até mesmo aqui falando que a Terra é plana, que vacina faz mal, eu não estou ofendendo ninguém nem cometendo nenhum crime. Só que eu estou prestando um grande desserviço à sociedade, um grande desserviço à coletividade, porque vão ter pessoas que vão acreditar nisso. Então, nesse sentido, esse tipo de informação que não ofere a honra nem a reputação de ninguém, deve sim ser coibida. E ser coibida da forma mais dura possível. Por quê? Ao fim e ao cabo, esse tipo de desinformação pode levar as pessoas à doença, pode levar as pessoas à morte, pode levar as pessoas a uma vida não plena, simplesmente porque não é verdade. Mas a questão simplesmente é porque essa. Não é verdade. Aí cabe aquele outro ponto. Quem vai dizer o que é verdade?
Essa é uma grande discussão e por isso que a proposta da lei brasileira, não só da lei brasileira, mas das leis que se debruçaram sobre a questão das fake news, é a composição de um conselho, um grande conselho, onde vão participar todos os agentes, membros da sociedade, membros do judiciário, representantes das big techs, representantes da mídia tradicional. Não há problema nenhum em construir um grande consenso onde múltiplas entidades vão participar. E o ministro Barroso, ele vai novamente acerta quando ele diz que as empresas, as big techs, são empresas que prestam serviços no Brasil, cobram por publicidade, elas têm que sim responder à lei brasileira. Logo, elas têm que ter um popular CNPJ brasileiro. Mas, Guilherme, sede no Brasil. Ninguém disse que não tem que responder. Ao contrário, o que eu disse... Mas é que hoje, mas é o que não acontece. Todos têm que ter um CPF. Mas se nem as empresas têm, como é que vai exigir dos usuários? Porque o Estado brasileiro não quer fazer acontecer. Não. Se o Estado brasileiro tirar uma rede do ar, vamos dizer que é censura. Para se manifestar, é vedado o anonimato. Sim. Tem que ter um CPF por trás. Concordo. Não, um CNPJ e o CNPJ tem um CPF por trás. O ponto só é o seguinte... Portanto, já fica resolvido. E eu disse aqui, se a rede social repetir algo que algum anônimo disse, ela responde por aquilo. Da mesma maneira que se você publicar uma coisa no WhatsApp, eu pegar a publicação sem dizer que é sua e repassar para um monte de pessoas, eu estou assumindo como minha e respondo caso eventualmente seja crime. Diogo, isso que você está colocando é o mundo ideal e não existiu em lugar nenhum do mundo. Nem em nenhum lugar do mundo isso foi aplicado. Então, em nenhum lugar do mundo os usuários de redes sociais são identificados da forma como você está falando. Se não consegue por que seriam no Brasil? Que a Constituição Agora, a questão não é essa. A questão não é essa. Se nós não conseguimos disciplinar e regulamentar nem mesmo as empresas, porque muitas das big techs não têm sede no Brasil. E você vai ter que citar, vai ter que chamar aonde? Não conseguimos disciplinar nem as empresas e tirar os usuários. Mais disciplinadores e tirar os usuários. E tirar os usuários. Imagina o que iria ser esse conselhão que você quer. É o que não, eu quero não. É o que você acabou de propor. É o que eu trouxe. Outro Congresso Nacional para decidir, ficar lendo Twitter, Instagram, etc., e ficar mas é o que ele já faz. Aqui mesmo na casa, aqui mesmo na casa... Pedindo uma parte. Diego pedindo uma parte. Você está me falando que a empresa tem que ter um CNPJ aqui, isso é até discutível, mas... Por exemplo, as empresas que promovem os cassinos virtuais, as apostas esportivas, essas empresas não têm CNPJ no Brasil. Essas empresas são acessadas a partir de servidores que estão no exterior. E aqui no Brasil se fala sobre a tributação delas, mas ninguém cobra a existência de uma representação. Como não? A lei que regulamenta a cobrança exige. Primeiro se falou em tributação para depois se falar na regulamentação. Então, porque aí nós não estamos tendo problema de cometimento de crime. Eu quero com isso, Guilherme, chegar no ponto de que não me parece que a intenção desse tipo de discussão seja de fato trazer para a legalidade as plataformas, as big techs, que a maioria já se encontram aqui devidamente representadas no país. A analogia que eu faço, Gui, é que a rede social é uma praça. E para combater o que se conversa nos bancos dessa praça, nós estamos querendo fechar a praça, ao invés de fiscalizar aquilo que efetivamente é dito e responsabilizar efetivamente quem disse. Esse caminho de colocar essa responsabilidade sobre os ombros das empresas nada mais é que reconhecer a falência do Estado brasileiro em fazer não é o Estado, mas veja, não é o Estado. Em fazer, como disse a Deise aqui, promover a aplicação célere e correta da legislação. Eu concordo. Volta naquilo que eu falei. Nós já temos aparato legal até demais para combater mentira na internet, para punir crime. A questão é que nós temos um judiciário e nós temos um sistema de justiça simplesmente que não funciona. Seja pelo alto volume, vocês estão colocando uma questão estatal e a questão não é estatal. A verdade... Eu quero fazer uma pergunta objetiva. Diga lá. Olha só. Você está dando cada volta. Eu quero saber... Qual a tua sugestão, então? A sugestão é a criação do conselho, aliás, como o mundo todo fez, a criação de um conselho para verificação de informações. Essa é a saída. Inclusive, é o que acontece, vocês estão colocando do ponto de vista estatal, aqui mesmo na casa, nós temos chamadas... Que mundo todo é esse, pelo amor de Deus? Nós temos chamadas na casa em que a Jovem Pan faz checagem de fake news. Outros veículos de imprensa sérios fazem checagem de fake news. Isso é um problema? Isso é um grande serviço para a sociedade. Para nós, agora, se isso for feito... A proposta da União Europeia em regulamentação das fake news é exatamente essa. A proposta não é fez. Não. Eles estão iniciando uma discussão. Em alguns países, a lei... É importante. A União Europeia discute esse tema há mais de 15 anos e não chega... É exatamente o que a Deise colocou. Não podemos decidir isso em 15 dias. O Guilherme fez uma afirmação muito clara. O mundo todo adotou
o único modelo que Então, está eu sendo pergunto, levado em consideração é esse. Deixa-me fazer a pergunta. Diga lá. Qual mundo todo é esse? É o de Nárnia? Não. É na Terra? Não, é na Terra. Lua, é em Marte? É na Me diga Terra. 3 países que adotaram isso e que não são países autoritários. Ou melhor, um país que não Que adotou o quê? E que tem adotado uma normatização rigorosa. Não houve. Acabar com a Não tal houve. Da mesma desinformação. maneira que não houve a identificação o mundo dos todo usuários. existiu. Da mesma maneira que não Pra houve. mim tá resolvido. Da mesma maneira que nunca houve identificação de usuários. Eu em acho, lugar espera um nenhum. pouquinho. Na Venezuela tem, hein? Não. Por isso que eu falei, Coreia do não, Norte e Venezuela. Não, lá Nicarágua. simplesmente eles cortam. Lá simplesmente eles cortam o acesso. Ô, Capês. Agora, No diga lá. Irã. Não, eu só queria- Guilherme, conclua para poder passar. De... Não. A proposta que caminha é essa. Vocês estão preocupados com o controle estatal. Eu estou preocupado com a verdade. Nós não podemos permitir que a desinformação tome Eu conta... estou preocupado com a liberdade. Exato. A liberdade, pessoa tem o inclusive, direito para enganar. de não Inclusive seguir para aquilo que enganar. pra você é verdade, que Exato. pra mim é verdade. A liberdade de Simples, mentir e a vamos liberdade de enganar. Não, a proposta do Guilherme está aqui, ele entende, há muita gente sustenta isso, que é necessário um conselho para fazer o controle sobre aquilo que é dito nas redes sociais. O Diogo da Luz entende que esse órgão teria um perfil autoritário. Eu queria ouvir você, meu querido Diego Tavares, você acha que no Brasil polarizado, em que há muitas vezes grande influência sobre os meios de comunicação de quem detém o poder, você acha que nós teríamos essa maturidade com o país polarizado como está, de formar um conselho que não fosse um conselho que selecionasse as mensagens que ele entende que são úteis de serem consideradas mentiras e há outras que são mentiras, mas não são úteis de serem consideradas mentiras. Não haveria um perigo de uma manipulação por parte de um conselho como esse, controlando a liberdade de manifestação? Talvez esse seja o risco. No mundo de Nárnia, talvez um conselho como esse seria um conselho ideal, em que as pessoas todas teriam boa fé, não teriam ideologia, não teriam uma orientação política prévia e fariam análise serena. Mas será que tem clima para isso aqui no nosso país? Capês, eu não vou deixar isso adstrito ao Brasil, não. O mundo ocidental hoje não teria a mínima condição de estabelecer esse modelo. Porque no mundo ocidental hoje, infelizmente, verdade e mentira depende de quem diz. Não é o que se diz, é quem diz. Assim como, a depender de quem diz, você pode ser racista ou não, homofóbico ou não, enfim, todos os fóbicos que nós vemos aí em publicações na internet e muitas vezes, infelizmente, veiculados em veículos de grande representatividade na imprensa. Agora, eu queria chamar o holofote dessa discussão para um outro tema, porque o Gui está aqui defendendo um modelo que eu nem sei se esse modelo de fato existe, se esse modelo de fato está em discussão no Brasil, porque a chamada da nossa matéria disse muito bem que esse não foi um tema que agora veio à tona no Congresso Nacional. Esse foi um tema que foi trazido em uma palestra pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E é sempre bom reforçar aqui, o Supremo Tribunal Federal, tal como outras discussões que foram lá travadas, não é o palco para debater a regulamentação de fake news, a regulamentação de redes sociais. Porque ninguém aqui, nem eu, nem você que está nos assistindo, nem os meus colegas aqui de bancada, demos o nosso voto para ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós demos o nosso voto para os parlamentares, para os deputados federais e para os senadores. É lá no Congresso que devem ser instaladas comissões para debater de forma séria, com especialistas, o tema da regulamentação, trazendo as experiências internacionais que existem, os modelos que já existem, ou que lá se cria um novo modelo. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito à instituição que merece sim ser respeitada, que tem um papel fundamental na manutenção da democracia, não cabe ao Supremo travar essa discussão. Então, Gui, o modelo que nós estamos aqui discutindo, ou, enfim, se existe ou não, eu não sei. O ministro simplesmente colocou no ar que é necessária essa regulamentação. Eu espero que isso seja uma provocação ao Congresso. Claro. Porque o judiciário, ele tem um princípio que é o princípio da inércia. O judiciário não age se não for provocado. Imagino que o ministro não tenha sido provocado por intermédio de uma ação direta de inconstitucionalidade ou por um recurso extraordinário a tratar desse tema. Eu gostaria muito de viver num país onde esse tipo de discussão se trava no Congresso e magistrados falassem somente nos autos. Bom, muito bem. Nós temos aí no ponto a Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição Federal. Muito bem, está aí. É livre a manifestação do pensamento. Se é livre, não pode existir um controle prévio. E é vedado o anonimato. As pessoas têm que se manifestar, mas não podem se esconder, para que sejam responsabilizadas logo após a sua manifestação. Esse é o binômio
com o qual trabalha a Constituição. Dá liberdade, o livre-arbítrio ao cidadão. Não é uma liberdade tutelado. absoluta. Não é uma liberdade absoluta. Aí já está a limitação aí. Não é só anonimato, não. Eu pediria que você permitisse só para eu terminar minha frase, porque ao cortar minha frase, você tira o sentido dela. Perdão. Eu disse que o binômio é a liberdade de manifestação com a responsabilidade por aquilo que se manifestou. Justamente porque a liberdade não é absoluta. Obviamente, ela não existe nenhuma liberdade absoluta na Constituição, nenhum direito absoluto. Mas é livre a manifestação, ela não tem um controle prévio. Mas, posteriormente, a pessoa é responsabilizada. Agora, como é que ela vai ser responsabilizada se ela se esconde através de IPs ou de qualquer tipo de artifício que omite os seus dados, o seu nome, o seu CPF? Aí ela tem que ser responsabilizada. Com relação a um órgão que faça esse tipo de controle, teria que ser discutido no Congresso Nacional por meio de uma emenda constitucional, e isso também demanda um debate democrático por quem tem legitimidade para isso. Diego Tavares e o Guilherme, depois, se quiser fazer o à parte... Só um pequeno ponto, Capês. É evidentemente que, diante dessa tua explicação, a instituição de um órgão que analise previamente o que é verdade e o que não é seria inconstitucional, porque você, tornando por força da Constituição a livre manifestação de pensamento, viu, Guilherme? Em última análise, inclusive mentir seria constitucional. Mentir é feio, é imoral, mas não é legal pelo texto da nossa Constituição. É o que eu falei. Aqui. Agora, a pessoa precisa ser responsabilizada não só pela mentira, mas assim, pelas consequências de sua mentira. E quem diria o que é mentira? Caso quem diria o que é mentira? O que é... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Foi o que eu disse. Se eu defender aqui... já está... Se eu defender aqui que a Terra é plana e que vacina faz mal, eu estou cometendo algum crime? Crime nenhum. Nenhum. Eu posso defender isso? Bobagem. Então, eu tenho direito. Claro que você pode. Eu tenho direito. É que eu estou dizendo no ar aqui. Eu estou dizendo, ninguém está me vedando. Você quer criminalizar esse direito? Mas claro que não. Se você postar na sua rede que eu acho que a Terra é plana, tem que vir um órgão superior e retirar isso da sua rede? Ninguém está dizendo isso. Agora, dentro das políticas de uso das redes sociais, é possível sim, até porque elas são empresas, que esse tipo de discurso seja proibido, porque aquilo não é uma terra de ninguém. Diferentemente do exemplo da praça, a empresa ela tem o domínio sobre o que é dito lá dentro. E você, quando diz lá de acordo, está aceitando termos e usos de condições de uso. E ali pode estar dito o seguinte, aqui dentro há uma política. Você não pode defender que a Terra é plana, você não pode defender determinada coisa. Isso é plenamente legal. Então, aí não usa. Bom, se detesta, não usa. As posições foram bem colocadas aqui. Muita gente concorda com a posição trazida pelo Guilherme Mendes. Não estou dizendo que seja uma posição absurda. Até disse que teria que ser discutida no Congresso Nacional por meio de uma emenda constitucional. Seria necessário um órgão para controlar a livre manifestação do pensamento das pessoas? Nós já não temos a Polícia Judiciária, o Ministério Público, o Poder Judiciário para controlar aquilo que viola a lei? Que órgão, com que legitimidade um órgão faria um controle administrativo? E quem seria esse órgão? Quem comporia esse órgão? Aquele que detém a maioria do poder naquele determinado momento? Tudo isso tem que ser discutido para que o país não se transforme num país autoritário a pretexto de tentar defender a liberdade.